Olá, boa noite a todos. Lana Palafox aqui com mais um tema, né, da nossa série Recomeço. E hoje é a nossa última série com esse tema. Amanhã a gente já inicia outro. Eu estou aqui com o Kleber. Kleber, que é de Porto Alegre. Boa noite, Kleber. Boa noite, pastora. Como é que Seja está? Tudo muito certo? bem-vindo, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito aí o convite para compartilhar experiências, compartilhar aí aquilo que Deus colocou no seu coração para falar com cada um de nós. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Puxa, eu que agradeço. Grato e honrado de poder estar aqui falando de um tema que faz parte da minha vida e da vida de muitos, né? Que é o tema recomeço. E privilegiado de ser o último, pastor, porque tem uma palavra que diz que está escrito na Bíblia, né? Que não importa como começa, mas sim como termina. Como Então que nós termina? venha, está escrito lá, que venhamos terminar com um super recomeço, né? Eu tenho certeza que esses minutos, pastor, que a gente vai ficar aqui compartilhando algumas experiências que eu tive aqui de recomeço, com certeza para alguém vai fazer sentido, para alguém Deus vai tocar e que vai a partir de hoje vai ter um novo recomeço, uma nova vida, uma nova história, um novo recomeço. Não um recomeço simples, mas sim aquele recomeço que faz história. Oh, com certeza. Eu também acredito nisso. Kleber, mas vamos falar um pouquinho da sua história. Quem é Kleber Gomes? Vamos lá, vamos falar. Então, Conta um pouquinho sobre Kleber, você. Kleber Gomes é gaúcho, de Porto Alegre, o Bar é daqui, né? De O Porto vai. Alegre. Gaúcho de Porto Alegre, sou pai, sou empresário, sou master coach, sou uma pessoa que motivada, determinada, diria, pastora, que sou um homem de fé e um homem de recomeço. Por quê? Porque para recomeçar precisa de fé. E sem fé nem Deus a gente agrada. Então sou uma pessoa, sou um líder hoje aí que tenho como missão ajudar as pessoas a potencializar os seus resultados, as pessoas fazerem mais. E estou todo dia compartilhando aquilo que vem do alto para mim, para poder ajudar as pessoas a cada vez mais crescer, avançar e recomeçar com performance. Que é esse o nosso tema aqui. O Kleber Gomes, pessoal, você que está aí, as meninas que estão entrando, está compartilhando, muito obrigada. O pessoal, eu tenho certeza que vai ser ministrado nessa noite. Eu tive o privilégio de conhecer, a honra de conhecer na nossa igreja, Tabernáculo do Espírito Santo. É, Quero também aproveitar aqui e mandar um abraço aos nossos pastores, o Clécio, a pastora Edna. E ele deixou ali uma mensagem para nós, que foi também praticamente quase assim um tema recomeço, né? Ali que você deixou na virada do ano. Você sim. deixou ali no culto, o pastor deixou a oportunidade, então conheci o Kleber ali na igreja, sua família, e hoje ele está aqui para falar, né, sobre o recomeço, sobre as experiências que ele passou, e não é fácil, né, Kleber? Recomeçar. É verdade. É desafiador, né? Não é fácil, mas é desafiador e é algo muito que vem da parte de Deus. E os recomeços, falando um pouquinho da minha história, pastora, os meus recomeços iniciaram cedo, né? Eu estava lembrando hoje de alguns recomeços e eu venho de uma família que tinha condições. Tinha condições. Meu pai era empresário, meu irmão era empresário. E eu nasci num berço que eu não passei muita dificuldade até os meus 14, 15 anos aí. E a vida era tão boa que, por exemplo, o meu irmão com 14 anos, ele tinha carro zero já. Com 16, 17 anos, não tinha Uau! nem carteira de motorista ainda. O meu pai, o quê? Deu carro de luxo para ele. Sério? E eu vendo aquilo, eu pensei, puxa, se o meu irmão tem isso, o que resta para mim? Eu vou ser abençoado. Quer dizer, eu vou ter um futuro extraordinário. Eu vou ter o quê? Uma vida diferente. E aí Com certeza. eu com meus 15 anos de idade, logo na minha vez de ser abençoado, o que aconteceu? Meu pai perdeu tudo. Uau, Tudo. mesmo! Minha família perdeu tudo e eu presenciei aquilo perder tudo. E do dia para a noite não tinha dinheiro para comer. E aí ele foi meu primeiro recomeço.
Eu esperava ter um futuro diferente, mas logo na minha vez aconteceu isso. E aí temos que recomeçar. E sabe, pastora, que uma coisa é a pessoa nunca ter tido nada na vida. Ela já está acostumada a não ter. Outra coisa é a pessoa ter e deixar de ter. Então, esse é um recomeço, ainda sem Deus, um recomeço doloroso. Então, ali foi meu primeiro recomeço, que com 15 para 16 anos, eu, com uma vida que não trabalhava, eu tive que ir para a rua vender água, suco, bebida, para poder ganhar o dinheiro e poder fazer minha vida. E não tive o carro, né? Que o meu sonho na época era ter um carro. E passado isso, olha só, eu vou contar rapidinho algumas histórias de recomeço. Passado isso, eu comecei a trabalhar. Eu queria trabalhar, eu queria comprar um carro, eu trabalhei e eu guardei dinheiro para comprar um carro. E aí eu fiquei 3 anos guardando dinheiro, eu guardava numa caixa o dinheiro para poder comprar esse carro, quando eu tinha lá 20, 22 anos. Certo dia eu imaginava que eu tinha esse dinheiro já, pastora. Eu chego em casa para pegar esse dinheiro para comprar o carro, eu pergunto para minha mãe, cadê aquela caixa de dinheiro, aquela caixa de celular, que eu guardava o dinheiro numa caixa de celular? Minha mãe falou, botei fora. E do dia para a noite, eu perdi todo o dinheiro que eu tinha. E o que aconteceu? Eu não comprei o carro. Eu tive que recomeçar de novo aquilo para tentar fazer algo que eu queria. Eu estou usando um exemplo de recomeço, porque com certeza, pastora, deve ter pessoas aqui que estão toda hora tentando recomeçar, conquistar algo, ter alguma coisa, ser alguém, e nunca conseguem, porque estão sempre recomeçando. Então, eu estou usando um exemplo aqui. E aí, eu comecei a lutar de novo, recomeçar de novo. E aí, quando eu recomecei, eu consegui comprar um carro. Mas sabe o que aconteceu com o meu carro? Roubaram o meu carro e botaram fogo no meu carro. Uau! E eu tive que o quê? Eu tive que o quê? Eu tive que recomeçar de novo. E quando eu recomecei de novo, aí eu casei, tive que morar num barraco, porque eu não tinha dinheiro, eu tive que recomeçar. E quando eu fui para essa casa, que tive que recomeçar, aconteceu o quê? Eu comecei a crescer, eu comecei a prosperar, e do dia para a noite, eu perdi a minha casa e perdi a minha família, e fiquei devendo R$ 1 milhão. Uau! E eu tive que o quê? Recomeçar. E isso, Recomeçar. recomeçar. Só que, qual que é o primeiro pensamento quando vem com esses acontecimentos na parte de recomeçar? O primeiro pensamento que vem é o quê? Puxa, por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Será que Deus não existe? Puxa, eu não fiz nada de errado. Começa o pensamento e a comunicação do quê, pastor? De vitimismo. De vitimismo. Que a pessoa ela não consegue entender o porquê que aquilo estava acontecendo. Porque eu falei alguns casos que foi um carro de recomeço, mas eu perdi tudo do dia para a noite e fiquei devendo R$ 1 milhão. E eu, puxa, como que eu vou recomeçar? Porque eu acredito que tudo na vida está ligado na parte espiritual, na parte emocional e na parte financeira. Quando nós perdemos tudo e ficamos devendo um monte, afeta os 3 pilares, porque o financeiro, porque eu estou sem dinheiro, eu estou devendo para todo mundo. Afeta o quê? Afeta meu espiritual, porque a gente começa a duvidar de Deus. Como que Deus permitiu que aconteceu essa falência? Como que Deus permitiu que aconteceu esse fracasso do meu casamento? Como? E começa o quê? A decadência emocional, porque o sentimento que gera dentro de mim, quando eu tenho que recomeçar dessa maneira, é um sentimento de tristeza, de fracasso, de decepção, de impotência. Então, aquilo faz o quê? A gente se sentir mal. E eu, nessa época, pastora, a minha oração era morrer. Porque eu tinha sido enganado pela pessoa que eu amava, eu tinha sido perdido financeiramente por uma pessoa que eu gostava, e eu tava, por exemplo, eu tinha vergonha de ir na igreja, porque como que eu vou falar de Deus numa vida daquele jeito? Era uma coisa que é um problema, era uma acusação dentro de mim. E aí o que acontece? Eu tive que recomeçar de maneira obrigada. Obrigada. Não era um querer recomeçar, porque existe o querer recomeçar. Existe o recomeçar de maneira obrigada. No meu caso, pastora, era um recomeçar de maneira obrigada, porque eu preferia morrer. Eu não queria mais viver. Eu não queria mais viver, porque... Só para a senhora ter uma noção, hoje eu tenho 82 quilos. Eu fui para quase 120 quilos. Olha o emocional, olha a saúde. Quer dizer, eu não tinha... Fez com que você perdesse o controle.
Exato. Eu não tinha dinheiro para comer, mas eu estava gordo. Eu não tinha... Por quê? Porque minhas emoções, elas estavam à flor da pele. Eu estava mal espiritualmente, estava mal financeiramente, sem saber o que fazer. E aí, pastora, foi nessa época, depois de vários recomeços, que eu entendi o recomeço de Deus. Porque até ali eu via o recomeço como algo ruim. Eu não via o recomeço como algo bom. E eu entendi que a responsabilidade do meu recomeço ser ruim ou ser bom era minha mesmo. Era eu que estava cavando recomeços ruins, achando que aquilo ali era ruim. E, na verdade, aquilo nunca foi ruim. Aquilo foi um processo que era necessário na minha vida, para minha vida mudar. Eu precisava passar por aquilo, porque eu não estava preparado para quê? Para poder ser aquilo que eu gostaria de ser, ter aquilo que eu gostaria de ter e fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Então, quando eu entendi isso e eu vi que a minha vida estava ligada nos 3 pilares, o espiritual, o emocional e o financeiro, a ficha caiu. Aí eu comecei a eu mesmo ver. Porque eu duvido, não, com certeza tem alguém aqui hoje que teve que recomeçar e começou a falar bem assim quando recomeçou. Vamos dizer que ela teve que recomeçar na vida financeira. Ela Sim. começou a falar bem assim, pastora, puxa, se eu não tivesse perdido aquele dinheiro, com certeza minha vida teria diferente hoje. Eu tive que recomeçar. Tu não sabe o que eu passei. Ou ela gera um sentimento dentro dela bem assim, olha só. Puxa, o mundo não foi bom comigo. Deus é bom, mas olha o que aconteceu comigo. Ou quando ela vê alguém que conheceu ela bem e ela teve que recomeçar, ela vai lá e justifica a história dela. Tu não sabe o que aconteceu comigo. O meu relacionamento acabou. Eu perdi a minha casa. Olha o que ela comunica. E era isso que eu comunicava na minha vida. Porque eu me vitimizava para o mundo, eu comunicava, depois de um recomeço, o quê? As derrotas que eu tive. Qual que era o pensamento que gerava dentro de mim? Um pensamento de derrotado. Então, quer dizer, já estava dentro de mim a derrota. O recomeço não era bom, era algo ruim. O Você sentimento... se sentia culpado. Me sentia culpado. Qual que era o resultado que acontecia? Derrota. E era um recomeço ruim. Por quê? Porque era isso. Era isso que estava dentro de mim. Então, quando isso eu entendi que eu precisava alinhar minha parte espiritual, precisava alinhar minha parte emocional e precisava alinhar minha parte financeira em qualquer situação da vida. Porque, olha só, pastora, tem muitos casamentos que acabam porque falta dinheiro dentro de casa. Isso. Tem muitos casamentos que acabam porque falta a inteligência emocional, falta espiritual. Empresas, elas vêm falir porque às vezes o dono da empresa é orgulhoso, emoção, prepotente, não tem Deus, ou não tem dinheiro. Então tudo isso está muito ligado uma coisa com a outra, e isso tem tudo a ver com o recomeço, porque existe o recomeço de Deus, existe o recomeço do homem. E quando eu entendi que eu precisava acertar nisso, eu fui o quê? Eu fui recorrer aos 3 pilares. E aí vamos olhar, olha só, pastor, eu anotei alguns pontos aqui, mas vamos avaliar a parte espiritual para eu recomeçar. Porque a pessoa tem que entender que ela pode recomeçar e ela deve recomeçar, e recomeçar é algo bom, se ela alinhar essas 3 coisas aqui. Vamos olhar para a parte de Deus. Deus recomeçou com Abraão, pastor. Com Abraão. Olha só, e olha como ele recomeçou com Abraão. Sai da tua parentela, vai para a terra que eu te direi. Nem a terra ele sabia. Nem sabia. Estava tudo certo no caminho dele. Olha que recomeço. Olha que recomeço. E olha só, e Abraão é o pai da fé. Como que o pai da fé teve que recomeçar? Se o pai da fé teve que recomeçar, eu, Kleber, gaúcho, não vou recomeçar? Não, recomeço é algo ruim. Será que é algo ruim que o pai da fé teve que recomeçar? Será? Aí que tá. Deus fez algo ruim? Não, é algo da pessoa pensar. Se a gente trazer para Noé, olha só, e é a primeira ficha que cai para mim, que caiu para mim na época, é o quê? O próprio Deus, pastora, o próprio Deus, ele não gostou do que ele viu, o que ele fez, apertou um botão e falou, vou acabar com toda essa palhaçada aqui, eu vou mandar vir um dilúvio e vai zerar tudo a conta, e vão tudo se lascar. Noé, tu é justo, vem para dentro da arca e já era. Deus recomeçou. Deus recomeçou. E quando eu comecei a dizer, puxa, Deus recomeçou, Abraão recomeçou. Só que se a gente olhar lá em Gênesis, Noé, quando começou o dilúvio, que era o recomeço, a arca estava onde? No chão. Se olhar lá em Gênesis 8, depois do final, onde que a arca acabou? O dilúvio? No alto.
Quer dizer que o recomeço tirou Noé da onde ele estava para ele ir para um nível superior. Superior. Só que ele viu um futuro diferente no recomeço. Olha só como muda a comunicação para eu poder ter um futuro realmente. Ele viu algo diferente. Ele viu algo diferente. Se a gente olhar, pastor, por exemplo, Jesus, recomeço na cruz. Recomeço na cruz, entendeu? Ó, e olha só, é tão forte que eu anotei uma palavra aqui, que está lá no livro de Lamentações. Olha que forte isso aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. 2 pontos, novas são cada manhã. Puxa vida! Deus, olha só, Deus toda manhã, ele dá uma misericórdia nova. Toda manhã. Oh, aleluia, glória a Deus. Toda manhã. Sabe o que Deus está falando? Meu querido, eu vou zerar tua conta de manhã, tá? A minha misericórdia sem fim, eu vou zerar. Para quê? Para te recomeçar um novo dia de maneira diferente, com a conta zerada e ir para cima. Para te não ficar contando história para mim. O próprio Deus está falando isso. Porque o que acontece, pastora, eu virei um especialista, sabe no quê? Em contar história, em ficar lamentando. Ah, eu tive, eu fui, aconteceu. Cara, Deus não gosta disso. Tá na Bíblia, depois eu vou falar, tá na Bíblia. Então não gosta. Eu preciso entender que Deus, ele quer um novo recomeço, e um novo recomeço exige novas atitudes, novos comportamentos, novas buscas. Exige isso. Mudança de mente, né? Mudança de mente. E aí eu entro no quê? Eu entro no emocional, pastor. Porque, olha só, se toda vez que eu recomeçar, eu começar a falar as coisas do passado, começar a falar a derrota, eu começar a ver o que não vai me botar para frente, eu começar a escutar pessoas que estão na minha volta dizendo, puxa, um dia tu teve, né? Ai, que peninha do Kleber. Ai, tu teve, deixa eu te dar um abraço aqui. Vamos fazer a corrente do choro aqui, vamos chorar pelo teu recomeço. Não vai mudar, não vai mudar. Aí, olha só. Então, eu preciso mudar o meu emocional. Eu preciso mudar o que eu falo, o que eu vejo, o que eu escuto. Eu preciso, isso é. E quando eu falo, até as pessoas estão na minha volta. Pastora, nos últimos 4 anos, 2014, os últimos 6 anos, e o pastor Clécio aí conviveu bastante tempo comigo, convive comigo ainda, eu mudei todas as pessoas que eu ando. Porque eu queria recomeçar uma nova vida. Eu não queria recomeçar para ter o mesmo resultado que eu tive do passado. Então eu fiz o quê? Eu mudei o que eu via, eu mudei o que eu ouvia e eu mudei o que eu falava. Ao invés de eu falar o que eu perdi, não, eu vou falar o que eu quero. Olha só, eu vou recomeçar porque eu vou arrebentar. Eu vou recomeçar porque eu vou conquistar. Eu vou recomeçar, sabe por quê? Porque é um plano de Deus. Deus apertou o botão, acabou com Noé, ele apertou o botão para acabar com a minha vida velha, vai me dar uma vida nova e é agora que eu vou vencer. Zerou então, o cronômetro. Zerou. Então, eu olho para frente. Aí, qual que é o pensamento que gera dentro de mim? Pensamento que eu vou vencer. Não, eu já venci. Eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou motivado, eu sou determinado. Eu sou. Sabe por que eu sou? Porque eu estou profetizando vitória. E esse meu recomeço, ele veio para mim, para me trazer uma nova experiência, para me trazer uma nova vida. Não vou ficar chorando as pitangas. Olha o emocional. E aí, qual que é o sentimento, pastor? O sentimento que eu sou abençoado. Amém. Sentimento que eu tô, Senhor, aleluia. Eu sou o quê? Eu sou abençoado. O que vai acontecer na minha vida nesse novo recomeço? Vitória. 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 E aí que tá o detalhe. Porque a gente olha o recomeço como algo ruim. A pessoa só diz assim, eu tive que recomeçar porque eu perdi algo. Peraí, vamos trazer para essa situação atual agora do coronavírus. Eu tive que recomeçar meu negócio, reinventar, recomeçar. E a senhora acredita que os meus negócios aumentaram o faturamento, aumentaram. Eu estou trabalhando home office, me reinventei, recomecei o negócio, com o quê? Profetizando vitória, não olhei notícia ruim, não fiquei falando de coronavírus, eu nem sei quantas pessoas morreram ou deixaram de morrer. E eu não estou sendo egoísta, porque o seguinte, eu só posso ajudar alguém se eu estiver vivo. É verdade. Se eu estiver morto, eu não vou ajudar ninguém. Então eu preciso o quê? Eu preciso mudar isso. Isso é o fundamental. E outra coisa, pastora, eu preciso o quê? Alinhar a minha parte financeira. Eu preciso isso. Porque se eu quero recomeçar, eu tenho que ser inteligente. No que sentido ser inteligente? Peraí, eu quebrei. Por que eu quebrei? E aí, eu vou dizer o Kleber, tá? Tem pessoas aqui que estão escutando daqui a pouco para não se ofender. Tô falando de mim, o Kleber.
Existia um culpado pelo meu fracasso financeiro. Um culpado. Um culpado. Era o diabo. O diabo nem sabia as coisas que eu fazia mais. Mas era o diabo. O diabo não aguentava mais dizer, cara, mas pelo amor de Deus, tu bota dinheiro fora, tu não sabe investir, tu não sabe trabalhar, tu não sabe guardar, tu gasta mais do que tu ganha. E tu dizendo, o culpado sou eu. Tá dizendo? O Satanás não aguentava mais. O Satanás não aguentava mais. Ele não aguentava. O seguinte, quando orava, pastor, queima, eu já não aguento mais, não estou fazendo mais nada. É tu o problema. É tu. Então, quer dizer, eu era o problema. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Exatamente. Então, olha que forte, olha que forte. E aí, a primeira ficha que caiu para mim, eu trabalhava muito e não tinha dinheiro, porque eu não sabia lidar com dinheiro. E aí que veio o detalhe, eu escutei uma palavra do pastor há 10 anos atrás, que ele falava, a pessoa que trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. E era o meu caso, não tinha tempo para ganhar dinheiro. Hoje eu trabalho bastante, mas ao mesmo tempo eu tenho tempo para a parte estratégica. Eu tive que me preparar, eu tive que ser humilde para isso. E na parte financeira, em todas as áreas da vida, mas na parte financeira, eu preciso ser muito humilde. Para quê? Para aprender. Eu não sabia lidar com dinheiro. E o dinheiro, aí volta a história, o dinheiro, ele é muito importante sim na vida. Ele não é a prioridade é a salvação. Mas Jesus prometeu 2 vidas, né, pastora? Abundante e eterna. Abundante não é lá no céu. Ah, lá no céu eu não preciso de nada. É aqui. Só que aqui eu preciso aprender a ter vida abundante. Preciso aprender. A senhora quer falar alguma coisa? Eu vou seguir falando, que eu sou uma metralhadora de falar. Não, hoje eu quero só escutar, eu quero receber. Quer receber? Eu falei demais por esses dias. Deixa Sério? o Kleber ir para cima. Então, vamos para cima, vamos para cima. Porque o que acontece? Com certeza, tem alguém aqui que já está até cansado de recomeçar. Está cansado. Está cansado de recomeçar. Porque dá um passo para frente e 3 para trás. Quando ela acha que vai se equilibrar, vem uma notícia ruim. Só que o detalhe é esse. O detalhe é que para te poder mudar, tu vai ter que primeiro mudar dentro de ti. Tem que ver um futuro melhor. Se eu não ver um futuro melhor, o meu recomeço vai ser sempre ruim. Sempre tudo, ruim. Ó, tudo depende, pastora, como é a visão que a pessoa olha as coisas. Tem uma história, não sei se a senhora conhece essa história, que tinha duas pessoas doentes no quarto e um estava perto da janela e o outro estava longe. E eles estavam no quarto doente há muito tempo. E o que estava longe da janela não podia chegar na janela, por quê? Porque ele não tinha como caminhar. E o que estava na janela dizia, puxa vida, esse pátio que tem fora aqui da janela, ele é excelente. Olha, hoje tem umas crianças brincando, olha os patos, olha o jacaré, olha o lago. E o cara que estava lá dizia, puxa, eu quero ver isso, eu estou vendo só gente doente aqui, tu está na janela, eu quero ver. Ele falou, eu estou privilegiado porque eu estou na janela. O que aconteceu? A pessoa que estava na janela, ela morreu. Morreu. E o que estava do lado foi lá e começou a levantar. Não, eu quero ficar na janela, porque o cara morreu, eu quero ficar lá porque eu quero ver isso. Transferiram a pessoa, ele foi pro lugar que a pessoa que tinha morrido. Quando ele chegou na janela, ele olhou, tinha o quê? Tinha um muro sem reboco. Um muro feio, fedido lá, que sentia um cheiro ruim, tudo. Ele falou, cara, cadê isso? Cadê o pátio? Cadê o lago? Cadê o jacaré? Não tinha nada. Claro, não tinha nada por quê? Porque aquilo que a pessoa estava vendo é o que estava dentro dela. E aqui no muro que ela viu foi o quê? A realidade da história. E a ciência provou, pastor, e olha só, está escrito lá em Provérbios, Salomão falou bem assim, que eu sou eu sou aquilo que eu imagino. Tu és o que a tua mente imagina, algo assim está escrito. E a ciência provou que o meu cérebro ele não distingue o que é real e o que não é real. Ele não distingue, isso já estava na Bíblia. Isso quer dizer o quê? Que se dentro de mim está que o recomeço é algo que vai mudar a minha vida, que o recomeço é algo que vai me fortalecer, que vai me inovar, que vai me motivar, que vai me moldar, puxa, o recomeço é de Deus. O recomeço é de Deus. E eu vou explodir, mas eu preciso o quê? Alinhar. Saber que o recomeço, eu tenho que alinhar o espiritual, o emocional e o financeiro. Mas como? Mas como, né? A pessoa pergunta, mas o que eu vou fazer? Aí vem a pergunta, como? Como? Ai, tá tão bonito essa palavra. Ai, ele me passou tanto ânimo, mas como? Como que eu vou fazer? Vamos lá. Eu vou passar 3 ou 4. Eu anotei aqui, ó. Olha, então anota aí. Quem puder colocar nos comentários aí para ajudar o pessoal que tá entrando. Já coloca aí 4, né? 4 chaves que o Kleber vai
passar para nós? 4. Olha só. A quarta é uma profecia, tá? Amém. É uma profecia do Senhor. Vamos lá. Eu preciso ter o quê? Eu preciso, a primeira coisa, deu tudo errado hoje. Deu tudo errado ou deu tudo certo, eu preciso me reinventar com ponto positivo ou com ponto negativo. Meu relacionamento, minha vida financeira, minha vida espiritual, tá dando tudo errado ou tá dando tudo certo, mas eu preciso recomeçar. Qual que é o primeiro ponto que eu tenho que fazer? A primeira coisa, eu tenho que ser racional, eu tenho que analisar o que eu preciso aprender com esse recomeço. É a primeira coisa. E isso exige autorresponsabilidade. Olha só, você faliu. O que você errou? Ai, foi o coronavírus. Mentira. Ai, é que o fulano me enganou. Mentira. O que tu errou? O que tu errou? É essa que é a pergunta. Ai, eu perdi meu casamento. O que tu errou? Ai, que o meu marido era ruim, minha esposa é ruim. Não, o que tu errou? Eu preciso analisar. Se tu quer recomeçar com Deus, eu preciso o quê? Me autoanalisar. Isso eu preciso me autoanalisar. Se eu não me autoanalisar, eu vou sempre o quê? Começar e não terminar, e vai ser sempre aquele ciclo vicioso. Ah, eu abro uma empresa, eu quebro. Eu começo um relacionamento e me separo. Eu vou recomeçar agora a minha saúde. Começa e não termina. Por que não se analisa? Você tem que ser homem de Deus, mulher de Deus, porque olha só, o único segundo coração de Deus que a Bíblia fala foi Davi. E Davi errou, ele não falou que os outros foram culpados, ele falou para Deus, eu errei. Ele chamou para ele a responsabilidade. Ele não falou, mas deixa eu te explicar, sabe o que é? É que apareceu uma situação que eu precisava. Não. Ele chamou e falou, Deus, é comigo. E não deixa o povo sofrer aí, porque quem errou fui eu. Então, se tu tem que recomeçar hoje, tem que se analisar. Desculpa, pode falar, pastor. Não. Eu não ia só falar? a internet que deu oscilou, não ia falar, não. Ah, tá. Continua então, aí que tá muito bom. Então eu preciso me autoanalisar os meus resultados, saber o que eu errei, o que eu acertei também. Porque você recomeçou, tem coisa que você acertou. E quando... Só que olha só, é tão forte isso que para eu poder fazer isso, tem uma outra chave aí que só quem é humilde vai conseguir fazer isso. Só quem é humilde. Porque por isso que está escrito lá que a sabedoria está com quem? Com os humildes. Não está com o sabichão. Porque a pessoa, ela perdeu tudo na vida dela e ela quer recomeçar. Mas aí sabe o que ela diz? Aí ela não pega conselho de ninguém, ela não quer se autoanalisar, porque ela sabe. Eu vou dizer um recado para ti. Para você que está nos escutando aqui. Se você soubesse tanto, não teria dado errado. Essa que é a realidade. Tem que ser humilde. Às vezes sabemos muito. Aceita que dói. Vem o orgulho, desculpa. Vem o orgulho, né? Exatamente. Aceita que dói menos. Tu não sabe. Porque se tu soubesse, tu já teria o que tu quer e tu não estaria recomeçando toda hora. Tu não sabe. Então, eu preciso me autoanalisar, mas para eu me autoanalisar, eu preciso ser humilde. Então, pega essa chave humilde. E a primeira pessoa que tem que ser humilde é com Deus. Deus, o negócio é o seguinte, porque Deus gosta de sinceridade, né? O negócio é o seguinte, eu não sei nada, eu tô lascado e eu fiz tudo errado. E agora, o que eu vou fazer? Porque não vem com choraminguela junto com Deus, Deus é que assim, deixa eu ver. Não, dá real. Porque Deus vai abençoar, porque foi assim que Davi fez. Davi foi cabeça, ele não foi, ficou de conversa, não, foi a real. Então se ajoelha, fala o que tem que falar e se levanta o quê? Para ser humilde para poder crescer. Segunda dica, anotaram a primeira se autoanalisar, sabedoria e tal, mas o negócio é se analisar. Analisar o que acertou e o que errou. E botar numa balança. O que acertou, você pode repetir. O que errou é aprendizado e manda pro lago de enxofre. Sai daqui. Segunda dica. Se você quer recomeçar e ter um futuro diferente, eu já falei isso várias vezes, tem que mudar o que você fala, o que você pensa, o que você sente, para ter um resultado diferente. Você precisa. Por isso que a Bíblia fala que a língua ela é a fonte de vida e fonte de morte.
Quer dizer, a Isso. mesma boca que profetiza a vitória vai profetizar a derrota. Então depende de uma decisão minha. Então hoje, se tu quer recomeçar, eu não sei o que a pessoa teve. Vamos pegar de exemplo o seguinte, olha só. Eu quero recomeçar na minha saúde. Tu tem que mudar o que tu tá comunicando, o que tu tá vendo, o que tu tá escutando. Uhum. Para mudar teu pensamento. Porque a primeira coisa que muda, por isso que a Bíblia fala o quê? Que não vos conformeis com o quê? Com o vosso século, mas transformai-vos o quê? A mente. Porque eu preciso mudar a mente, mas para eu mudar a mente eu tenho que mudar a minha comunicação. Se o meu pensamento é ruim, o Satanás está lá falando, eu não vou conseguir, vai dar errado, o passado, não sei o quê. Sabe o que tu vai fazer? Tu vai falar, tu é derrotado, eu sou vencedor, eu vou conseguir, meu futuro vai ser diferente, porque eu sou filho de Deus, não sou filho do Satanás, eu nascia para vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Ele tá louco? Sim, eu tô louco para vencer, não tô louco para perder. Então eu preciso fazer isso, eu preciso me animar, eu preciso me energizar o quê? Com uma comunicação diferente, o meu sentimento ser diferente, parar com o sentimento de chorotocô e sentimento de choradeira. Não, sai, muda, porque eu vou o quê? Vou me avivar. Isso é a segunda dica, isso é fundamental, se fizer isso, o recomeço vai ser diferente. Eu digo porque é o seguinte, pastora, eu em 5 anos, eu paguei todas as minhas dívidas e adquiri patrimônio que eu nunca iria adquirir. Mas não é o que eu tenho, é o que eu me tornei, porque a vitória está dentro de mim. Antes de eu ter, eu tive que me tornar. E aí que é o detalhe. A pessoa fica 30, 40, 50 anos profetizando a derrota dela. Eu estou passando aqui a dica para ela comunicar a vitória e ela acha que do dia para a noite vai mudar. Não, tu tem que persistir, minha querida, meu querido. Não é do dia para a noite. Tu tá 40 anos sofrendo, aí ele quer participar de uma live ou de um recomeço para mudar tudo. Não faz. Se você botar em prática isso aqui, todo dia, em 4 meses, tu vai ter resultado já na tua vida. Mas tu precisa fazer isso hoje. A pior análise, voltando ao primeiro, sabe qual que é? É a análise própria. Porque gera dor. Então, a pessoa precisa. E bem, e vamos lá. Agora a terceira dica. Essa palavra é muito forte. Essa palavra é muito forte. Olha só. Isaías 43:18. A terceira dica é o quê? Eu preciso deletar o meu passado. Eu preciso. Tu quer ter um recomeço? Deleta o passado. Deus está falando, tá? Olha o que Deus está falando. Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas. Olha Deus. Eu tive, eu fui. Não. Deus não quer saber disso. Nem considereis as antigas. Tá, não fica aqui falando o que tu teve, porque passado já era. Eis que faço uma coisa nova. Olha só, Deus está falando que vai fazer algo novo para ti, mas tu precisa o quê? Largar o passado. Manda embora o passado, esquece o passado, não lembra do passado, olha para frente. Aí, 2 pontos. Agora está saindo luz. Olha só, eu esqueço o passado e está saindo luz. E aí, tapa na cara de Deus, pastora. Porventura, não perceberam? Não percebeis? Porventura, pastora Alana, não percebeis? Porventura, Kleber, não percebeis? Porventura, João, não percebeis? Porventura, Marcelo, tu vai ficar até quando aí, olhando para o passado? Até quando? E agora, olha só, Deus pega e dá no meio, né? Tapa na cara. E olha que ele fala, eis que porei um caminho no deserto. Não tem caminho no deserto. Humanamente não existe caminho no deserto. No deserto só é areia. Só é areia, pastor. Só é areia. E aí o que acontece? Deus vai colocar no deserto. E rios do ermo. Olha o que Deus fala. Então, para te recomeçar, tu tem que esquecer o passado. Precisa esquecer o passado. É obrigado a esquecer o passado, porque Deus está falando. Deus está falando. E agora tem uma quarta dica, tá? A quarta dica, sabe qual que é? Você se analisou, você mudou sua comunicação, seu pensamento, seu sentimento. Você está na fé, que esqueceu o passado, eu vou olhar para frente, eu vou seguir em frente. Agora tem a quarta, que é o que a maioria erra no recomeço. Sabe qual que é? Fazer as mesmas coisas novamente. Ela repete repete o erro. O erro. Repete o comportamento. Repete as atitudes.
as companhias. Olha só, pastor, eu vou falar uma coisa, eu, Kleber, tá? Eu tenho 38 anos. 38 anos. Eu não tenho mais tempo para ficar repetindo os mesmos erros. Não posso mais repetir os mesmos erros. Está na hora de seguir em frente. Então, e às vezes, um grande erro que eu vejo na minha vida, e acredito que na vida de muitas pessoas, são as pessoas que ela anda. Ela quer um recomeço diferente, mas com todo respeito, só anda com cabeça de bagre, só anda com pessoas sem futuro, só anda com derrotado, só anda com corpo sem futuro. E ela está recomeçando, ela acha que agora vai dar. Vou te dar um recado, não vai dar. Sabe por que não vai dar? Porque tu não se analisou. Você acha que vai recomeçar de qualquer jeito. Você não mudou sua comunicação, seu pensamento, seu sentimento. Você vira e mexe, olha para o passado, joga o passado na frente da pessoa, fica lembrando o que teve, do que foi, e etc. A pessoa já pediu perdão, já tentou recomeçar. Não. Você está ali jogando, falando. É cansativo, pastora, desgasta. Desgasta. Volta a dizer, nem o Satanás aguenta mais. O diabo está dizendo, pelo amor de Deus. O diabo está dizendo, pelo amor de Deus. Olha que situação. Nem o diabo quer estar amarrado isso. Aí, a pessoa ela faz a mesma coisa. Tem como eu plantar melancia e colher tomate? Não tem. Então ela precisa mudar as atitudes dela, precisa mudar a semeadura dela. E aí a pessoa tem que ver no que ela está recomeçando. Eu estou recomeçando no meu relacionamento. Muda a plantação. Muda a plantação. A pessoa já teve vários relacionamentos. E todos... Eu atendi uma pessoa agora, um camarada meu aqui, e todos os relacionamentos dele foi repetição. Por quê? Porque ele errou todas as vezes. Eu falei, cara, peraí, deixa eu entender. Cara, tu escolheu sempre o mesmo tipo de pessoa. Aí tem um outro, agora aqui, eu quebrei de novo. Mas, vem cá, tu sabe quanto que é teu custo? Não. Tu sabe quanto tem que ganhar? Não. Tu sabe quanto é a tua carga tributária? Não. Tá, tu não sabe, beleza. Mas tu procurou alguém que soubesse isso pra ti? Também não. Porque eu tenho um monte de coisa que eu não sei. A maioria, aliás, eu não sei. Mas eu procuro pessoas que saibam. Por quê? Pra pegar um conselho pra eu mudar a minha atitude. Quando eu quebrei, pastora, e fiquei devendo 1 milhão, eu o quê? Eu muito sem sabedoria, pagando juro que não era para pagar para banco, fazendo um negócio errado, comprando coisa que não valia. Hoje, eu não faço um negócio sem pedir conselho. Você identificou, né, o que você estava errando sempre. Exatamente. E o nosso maior erro é esse, a gente achar que sabe de tudo e que não precisa de conselho. E resolve as coisas no calor da emoção. É a hora que a gente vai com a cara novamente. Exatamente. E olha que forte que é. Eu já vou parar de falar, tá? Não, tá ótimo, para não. Eu já vou parar. Mas olha que forte. O pai da fé teve que recomeçar, né? O pai da fé teve que recomeçar. E aí, antes dele recomeçar, como que era o nome dele? Abrão. Mas Deus, quando ele faz um recomeço na pessoa, ele chega a mudar o nome da pessoa. Não se chamará mais Abrão, mas sim o quê? Abraão. Por quê? Porque ele mudou. Ele recomeçou, ele mudou. Mas ele mudou porque ele mudou tudo. Ele mudou o lugar que ele estava. Olha que forte. Ele não convivia mais com as mesmas pessoas. Não é coincidência isso. Não é. É porque ele saiu da comunicação que ele estava vivendo. Chegou a mudar o nome. Mudou o nome. Olha só, eu nem falei de recomeço, mas Jacó, quantas vezes Jacó recomeçou? Porque Jacó trabalhou 7 anos e depois tem que trabalhar mais 7. Mais 7. E Deus fez o que com ele? Não chamarás mais Jacó, e chamará o quê? Israel. Quer dizer, Deus mudou, porque ele virou uma nova criatura, porque ele teve o recomeço de Deus na vida dele. Porque ele não é mais aquele Kleber sem sabedoria, aquele Kleber orgulhoso, aquele Kleber sem visão. Não, ele é um novo Kleber. Então, tu não vai mais chamar Kleber, mas tu vai chamar Kleber, homem de Deus, pastora Alana de Deus, e assim por diante. Olha como Deus é forte. Olha mais um que eu anotei. Deus mudou o nome de Saulo para quê? Para Paulo, porque ele teve que recomeçar. Ele deixou de ser quem ele era para se tornar Paulo. Mas, tá. E aí eu pergunto, as atitudes de Paulo antes de convertido eram as mesmas depois de convertido? Não, de forma alguma. O que ele falava era a mesma coisa.
Não. O que ele pensava era a mesma coisa? Não, mas ele teve que recomeçar de maneira diferente. Uhum. De maneira diferente. E não vamos longe para o Senhor Jesus. Ele é Jesus, mas ele virou o Salvador. E aí ele deixou de ser carne para ser espírito. Olha a evolução do recomeço da humanidade. Porque antes de Jesus eu tinha que estar perto dele. Hoje, se 2 ou mais pessoas invocassem, tá ali. Ponto. Então, quer dizer, o recomeço, desculpa, ele exige que eu me analise, ele exige que eu mude meu pilar emocional, ele exige que eu esqueça o passado e ele exige que eu mude a minha maneira de ser. Se a pessoa fizer esses 4 pontos aqui, pastora, olha, duvido, é impossível, olha o que eu vou dizer para você que está nos escutando, é impossível você não ter um novo recomeço, e é impossível ainda esse ano, porque a gente está no mês de junho, em 6 meses, a sua vida não mudar. A sua vida não mudar. É impossível. Agora, a pessoa tem que estar disposta a o quê? A pagar o preço, né? A pagar o preço, porque isso aqui não é... Ó, é fácil, é óbvio que não é fácil. Mas também não é fácil estar vivendo a vida que tu está vivendo. É simples. A vida que tu está vivendo. Tu vai pagar um preço para viver essa vida que tu está vivendo, uma vida infeliz, uma vida sem prosperidade, uma vida triste. Tu está pagando um preço. Não é fácil. Mas para te ser feliz, tu vai ter que pagar um preço. Vai ter que pagar, sim. Jesus pagou, mas aqui na Terra tu tem que pagar o preço de buscar conhecimento, o preço de ser humilde, o preço do quê? De buscar a Deus, o preço de esquecer o passado, de mudar as companhias, de mudar tuas atitudes, de mudar a tua maneira de pensar. E isso não é do dia para a noite, tem um preço. E sabe qual que é o preço, pastora? Para finalizar, preço do tempo, porque não é do dia para a noite. O preço do risco, porque quando eu determino que eu não quero andar mais com as mesmas pessoas, eu tenho o risco de ficar sozinho, humanamente. Mas não é isso, mas eu tenho o risco. E tem o preço, sabe do quê? Do esforço. Se eu pagar o tempo, pagar o preço do tempo, do risco e do esforço, o meu recomeço vai ser o melhor recomeço da minha vida até então. Uau, amém. Glória a Deus. Amém, pastora? Amém. Glória a Deus por essa palavra. Nos fortaleceu bastante. Eu tenho certeza que foi um despertar. Tem hora que... tem fases da nossa vida que a gente fica desanimado, né? Eu vejo as pessoas sempre nos comentários falando que o desânimo, os problemas, mas é isso que você falou. A gente tem que ter essa responsabilidade de olhar e de falar, peraí, eu tenho que pegar as rédeas da minha vida. Eu não posso colocar ela na mão de qualquer um. Eu preciso ir para frente mesmo, olhar, e é tudo isso mesmo. Foi muito bom, Kleber, foi muito bom, foi muito de Deus. Fechou assim com chave de ouro. Glória a Deus, glória a Deus. Não foi por acaso, foi para dar aquele chacoalhão mesmo. E é tão forte que eu estava pensando agora que a senhora estava falando, que vê que a pessoa é desanimada, né? Quando a pessoa... todo mundo fica desanimado. Todo mundo tem um dia ruim. Não existe super-homem. Mas Deus, ele é tão tremendo que ele trabalha com os animados, porque ele sabe que a pessoa desanimada, ela vai pensar o que não é para pensar, ela vai sentir o que não é para sentir, e ela vai falar o que não é para falar. Por isso que ele diz, no mundo tereis aflições. Tem o quê? Bom ânimo. Por isso que ele animou Abraão. Entendeu? Porque ele animou Abraão, porque vou animar o Abraão, o emocional dele o Abraão ficar na fé, e agora é o seguinte, agora eu vou te abençoar. Agora, mas se anima aí, entendeu? Mas obrigado, pastora. Eu que agradeço, tá? E tomara que a senhora me convide para mais vezes, né? Com certeza. Vai ter agora uma série Não Joga a Toalha, e com certeza depois vai vir outras, e vamos estar junto aí para passar conteúdo. O importante é passar, né? Coisa que realmente faça valer a pena na vida de cada um. Sim, é verdade. É verdade. A gente tem que compartilhar para a gente fazer um mundo diferente. Enquanto a gente está nesse mundo, a gente tem que lutar para fazer um mundo diferente. Nem que seja o meu mundo, o seu mundo diferente. Porque Deus, ele falou que haveria diferença entre o justo e o perverso. Isso. Aquele que serve e aquele que não serve. Foi Deus que falou, não sou eu. E a maior mentira da humanidade é dizer que todo mundo é igual. Não. Igualdade é diferente de justiça. Isso. São coisas diferentes. É Porque bem... se fosse
Se fosse todo mundo igual, Deus não ia falar que havia diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve. Não iria, ele ia dizer, ai, todo mundo. Não, não é. Pelo menos é o que está escrito, né, pastora? É o que está escrito. Mas então, gratidão. Tomara, tenho certeza que Deus abençoou alguém nessa nossa live aí. E eu fico no aguardo de outros convites. Sim, Kleber, vai ser uma benção. Depois a gente vai lá para o Instagram também, né? Pegar outro público lá. Muito obrigada. Deus abençoe Amém. sua vida. Fica na paz, tá? E nós vamos aí tomar posse de todas essas palavras, que foram palavras assim de poder mesmo. Não foi só positivas, foi de poder. Poder. Amém. Como se diz o Kleber, bora para cima. Amém, pastora. Tchau, fica com Deus. Gratidão. Tchau, aí, tá? tchau, viu? Boa noite a todos. Bom. Amanhã inicia a nossa série, o Não Jogue a Camisa. Então, eu aguardo vocês amanhã às 9 da noite. Tchau, tchau. Obrigada.